Oi, professor, tudo bem? Tô gravando esse um videozinho aqui para a gente poder comentar um pouco sobre o início do material aqui, tá? Não sei se ficou muito visível para você, mas aquela apresentação do Prezi que foi lhe enviada, ela tinha a ideia de dar uma percepção da nossa estrutura do material, tá? Então esse arquivo aqui é um arquivo mestre, em que a gente vai pescar de dentro dele os trechos para compor tanto o livro didático, né, quanto os textos que vão para o ambiente do professor, ambiente do aluno, tá? Então, por isso ele é bloqueado com essas macros aqui. Mas o que vai para o livro didático? Por exemplo, palavras do autor, como você deve ter percebido, ele é a abertura do livro. Então, eu gostei muito bacana o seu texto, muito legal. E nesse texto aqui, eu vou pedir, inclusive, para a professora Elaine, se ela quiser intervir, né, ela tem essa liberdade. Ele é um texto que é conjunto de vocês dois, é a abertura do livro de vocês, tá? Então é um texto que eu vou colocar, inclusive na volta, eu vou colocar um comentário para ela. Professor, olha, se quiser intervir nesse texto, faça sua sugestão, ou um comentário, mas ela teria de uma liberdade de intervir se fosse o desejo dela, tá certo? Digamos assim. No restante do arquivo, professor, a nossa orientação para a professora Elaine é: professora, não intervenha no texto do autor, tá? Porque aqui na unidade 1, que começa na sequência, é o texto da sua unidade. Então você escreverá ela, a professora Elaine fará comentários, apontamentos, sugestões, mas sempre em forma de comentário, tá? Então, por exemplo, nesse primeiro, ela intervém. Só que daqui para frente, quando começa a unidade 1, ela pode vir aqui, essa palavra aqui eu acho que podia ser trocada por outra coisa. Esse trecho podia ser trocado por outra forma. Então ela vem, seleciona o trecho que ela quer lhe colocar uma mensagem, algum comentário, então ela vem aqui em revisão, novo comentário. Então ela pode vir aqui e descrever o que ela quiser sobre esse trecho para a gente enviar esse trecho posteriormente para você, tá? Essa vai ser a nossa orientação para ela. Se tratando aqui da abertura da unidade, professor, um comentáriozinho. Você vai reparar que alguns quadros eles têm aqui uma limitação de página, tá certo? Para você ter essa percepção clara de quanto de página vai utilizar, eu recomendo, por exemplo, aqui, ó, ele está começando não no final, não onde deveria, digamos assim, ele está começando aqui do meio de uma página. Então seria legal aqui a gente realizar algumas quebras de modo a jogar isso aqui para a página seguinte. Esse espaço a mais aqui não tem problema, tá? Pode deixar assim, não vai atrapalhar. A vantagem de fazer isso é que na página seguinte agora você tem o trecho, a apresentação da unidade, que é a estimativa daquele limite máximo uma página, todo iniciando numa página nova. Então você tem a clara visão de quanto espaço você está ocupando. Tá? E aqui novamente aquela sugestão que eu lhe dei, faz uma quebra para poder formatar a linha aqui, porque a primeira linha o Word dá aquele bug e não deixa formatar. Aqui no final, mesma coisa, a gente vai dar uma pequena quebra aqui para formatar mais facilmente. E ao fazer isso, ó, perceba, eu vou dar mais algumas quebras aqui, tá certo? Até a gente chegar ao final da página. Opa, foi muito. Uma página. Então repara que agora, ó, eu tenho clara percepção de que a gente não encheu a página, chegou nem a metade dela. Então toda esta página, professor, você pode ocupar em preencher, tá certo? Com o que está dito aqui em cima. Aqui é a apresentação da unidade 1. Então você vai colocar para o aluno descrever em linhas gerais o que vai ser estudado dessa unidade 1. Eu vi que você colocou alguns pontos, então agora talvez você, pela percepção que não estava muito clara de espaçamento, você pode agora alongar um pouco mais, se for o caso, tá certo? E usar mais esse espaço dessa página, porque a gente está com espaço aqui sobrando, e não é essa ideia. A gente quer ficar próximo dessa uma página, tá ok? Não fazer uma página e meia, 2 páginas de abertura, mas fazer próximo de uma página, tá ok? Um ponto importante, professor, nessa uma página, é que eu senti falta aqui do contexto de aprendizagem, tá? Lembra da ficha de contexto, professor, que nós preenchemos naquela primeira rodada? Essa ficha aqui? Você vai se lembrar dela. Essa ficha, o preenchimento dela não foi em vão. Então, esse texto, essa ideia que a gente construiu aqui, ela vai ser utilizada no material, tá? Se tiver dúvidas nesse ponto, professor, entre em contato comigo, a gente troca o e-mail, conversa por telefone. Eu recomendo muito fortemente que você reassista aquela apresentação do Prezi que foi enviada para você. Lá diz aonde que você embute lá o contexto de aprendizagem, tá certo? Para que esse é o contexto. E aonde você coloca cada uma das situações problema. Então, o contexto de aprendizagem, ele vai estar na abertura da unidade, ou seja, nessa página que está aqui.
E você vai trazer esse texto aqui, melhorar ele, adaptar ele, alongar um pouco mais, porque até ele está curto, né? Então a gente vai alongar ele um pouco mais para completar essa uma página que está aqui. Então aqui a gente tem que embutir, eu vou até colocar um comentário aqui, ó. Incluir o contexto de aprendizagem, tá certo? Ver ficha de contexto. Para você poder incluir isso aqui de modo mais fácil, eu vou mandar para você essa ficha aqui por meio de um link, tá? Daí você consegue acessar ela. Eu lembro que eu coloquei alguns comentários, eu não sei se você alterou, mas enfim, agora é o momento da gente realmente alterá-la, tá certo? Então eu vou colocá-la aqui por meio de um link e você vai ter acesso. Ok. Ver ficha de contexto, eu vou colocar aqui, ó. Então, por esse link aqui, você vai ter acesso àquela ficha de contexto, tá? Aqui, então, é o momento de você incluir o contexto de aprendizagem. E o que é esse contexto, professor? Conforme, né, estava na ficha, é aquela situação próxima da realidade do aluno, tá certo? Uma situação que ele pode encarar no mercado de trabalho. Deixa eu só fechar isso aqui que eu abri sem querer. E que, de certa forma, você vai derivar desse contexto um problema para o aluno resolver, tá? Então, né, eu vou ter que colocar aqui, ó, do contexto, aproximar um pouquinho, deve derivar um problema a ser resolvido, tá certo? Daí, o que pode acontecer? Tem duas opções. Ou você coloca um problema que pode ser resolvido em 3 fases, né? Ou 3 etapas isoladas. Não necessariamente uma linha do tempo, uma etapa dependente da outra. Quando a gente fala em 3 fases, geralmente fala assim, eu tenho um projeto, eu desenvolvo 3 fases, uma fase depende da outra. Ou 3 etapas, 3 passos a serem resolvidos para resolver esse problema grande, elas podem ser isoladas, tá? Por que 3, professor? Cada uma dessas 3 fases ou 3 etapas é uma dessas situações problema que você colocou aqui, ó. Ok? Então aqui tem a fase 1 ou etapa 1, fase 2 ou etapa 2 e fase 3 etapa 3, tá certo? Então esse contexto ele se divide nessas 3 etapas. E daí você vai comentar esse contexto, vai dizer em linhas gerais as etapas que você vai ter que, o aluno vai ter que passar para resolver esse problema. E cada uma dessas etapas, professor, vai ser resolvida em uma das sessões do livro didático. Então esse arquivo aqui é da sessão 1, tá? Tá lembrando aqui, ó. U1S1, unidade 1, seção 1. Então, a primeira etapa desse problema, o aluno vai resolver aqui. A etapa 2, você vai resolver na próxima entrega. Tá? Na próxima entrega que você vai fazer para mim, a unidade 1S2, você vai resolver a próxima etapa. Unidade 1S3 vai resolver a terceira etapa do problema, você vai compilar essas 3 etapas falar, aluno, olha, você resolveu essas 3 etapas, então você resolveu aquele problema lá do contexto que eu te apresentei lá na abertura da unidade 1. Tá, ok? Então a nossa unidade de ensino ela é amarrada. Uma sessão ela é amarrada à outra por esse problema geral que é esse contexto de aprendizagem. Tá, ok? Então vou deixar esse comentário aqui para você incluir esse contexto. Na sequência, professor, além desse contexto que está aqui, eu vou tirar as quebras aqui para voltar a isso. Nós temos aqui aqui você começa a falar da seção 1 especificamente. Tá? Então essa página é da unidade 1. Então você vai falar das 3 sessões em linhas gerais, e aqui você começa a especificar, ou seja, falar da primeira sessão. Na primeira sessão, tem um tópico aqui que se chama diálogo aberto, tá? E aqui eu faço a mesma observação que eu fiz anteriormente. Aqui é legal você fazer algumas quebras para facilitar a contagem de páginas. Ok? Vou fazer umas quebras, não tem problema essas quebras a mais, tá? Não nos atrapalham. Então veja que aqui, por exemplo, diálogo aberto, a gente também tem uma estimativa de uma página. Então, se eu fazer as mesmas quebras que eu fiz anteriormente, na página anterior, ó, veja que a gente tem espaço sobrando, a gente precisa escrever um pouco mais e falar o que eu vou falar para o aluno nessa sessão, ou seja, nessa aula de hoje. Tá? Você vai falar aqui, em linhas gerais, do conteúdo, basicamente. Eu vou interromper esse vídeo, professor, porque ele vai finalizar aqui, meu tempo está acabando. Eu vou gravar mais um vídeo para juntar este.